Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio da FinTrender. E hoje vamos falar com uma startup que está lá no sandbox da CVM, fazendo inovação junto com o regulador, uma história muito legal que envolve crowdfunding, que envolve tokenização, que envolve mercado secundário, uma coisa bem legal e que está acontecendo aí. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui hoje com o Pedro Rodrigues, que é CEO da Star. Boa tarde, Tudo bom, Gustavo. Pedro? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a Star. Pretendo aí tirar as dúvidas que vocês tiverem. Tá ótimo. Não, obrigado você por ter aceito esse convite. Eu sei que a vida deve estar corrida, que vocês estão lá fazendo esse monte de coisa, e sandbox, e coisas junto com o regulador. Eu sei que não é uma coisa não é uma coisa fácil, né? Ela demanda muito tempo, muita dedicação e muita discussão. Mas antes de entrar nesse fato e nessa discussão, Pedro, eu queria escutar um pouquinho da tua história, né? Como você começou aí nessa parte de fintechs, como é que você foi se envolver com a SMU, como é que você, o teu envolvimento aí com tokenização também? Legal. Toda a minha formação acadêmica, ela é baseada em sistemas, né? Eu me formei como analista de sistemas pela FIAP. E até um ano e meio atrás, mais ou menos, eu era até então, exerci o cargo de CTO da SMU. Então, eu estou na SMU desde 2015. Hoje eu sou sócio da SMU, tenho status até de cofundador, mas né, inicialmente eu entrei como funcionário aqui na SMU, no grupo SMU hoje, né? A SMU já cresceu bastante daquela época. E de lá para cá, quando entrei na SMU, eu sou sincero que eu não sabia muito de mercado financeiro. Eu aprendi muito com a SMU, até o mercado de investimento colaborativo aqui no Brasil, a gente aprendeu junto, né? Porque era algo novo, conseguimos, junto com o regulador, criar a regulamentação da 588, a nova agora a resolução 88. Então, muito do que eu conheço de mercado financeiro veio junto com a SMU, conhecendo junto com a SMU. E eu lembro que na época que eu estava na faculdade, ainda se falava muito de Bitcoin, criptomoeda, que para as pessoas comuns, vamos colocar assim, ainda não era falado, né? Eu tive até a oportunidade lá naquela época de comprar Bitcoin, muito barato, extremamente, acho que era $100, se eu não me engano, que estava o preço. Se tivesse comprado hoje, estava bem, né? Mas eu lembro que quando eu entrei na SMU, o Ethereum estava ali também começando a ter uma certa volumetria já de pessoas conversando sobre e etc. E de lá para cá, o Diego Pérez também, que é meu sócio aqui na SMU, ele também sempre gostou muito de tecnologia, apesar dele ser advogado de formação, mas ele sempre gostou muito de tecnologia, e a gente sempre trocava figurinhas sobre cripto e o que daria para fazer. Ele até, hoje, se tornou umas pessoas aí do cenário de cripto como um todo, uma pessoa muito respeitada, né, no assunto. E a gente sempre conversou sobre cripto, o que daria para fazer com cripto dentro do mercado, né, de crowdfunding ou investimento colaborativo, como a gente chama aqui no Brasil. Então, isso é um pouco do que a gente trilhou no nosso caminho aí, por isso que a gente gosta tanto desse assunto. Eu lembro que tem uma discussão desde o começo, que a gente sempre começou a discutir sobre blockchain, né? Um dos casos de uso mais interessantes é exatamente no mercado de crowdfunding, né? De você conseguir pulverizar os tickets, dar acesso a pessoas que não investir em vez de, sei lá, R$ 100, o cara poder fazer de R$ 1, né? Uma coisa nesse sentido. Sempre teve essa coisa de que era possível, a tecnologia era, mas ela nunca estava, até onde eu discutir, até onde eu acompanhava, nunca estava maduro o suficiente, né? Era uma tecnologia que era mais difícil de ser implementada, etc. E por mais que ela fosse, existisse e pudesse fazer, pouca gente começou a ir por esse caminho, né, Pedro? Sim, existiam algumas, vamos colocar como barreiras, mas assim, o principal aqui no Brasil, para nós, até 2018, é que a gente não operava numa exceção de uma regulamentação que existia. E em 2018 veio iniciar a 588. E como sempre prezamos aqui na SMU, a gente trabalha junto com o regulador. E até então 588 não tinha nada mencionando que a gente poderia ou pudesse utilizar tokens em cima dos ativos, tokenizar os ativos ou coisa do tipo. Também era muito incipiente meios de pagamento com cripto, ainda não era tão disseminado como é hoje.
naquela época, ainda era pouco falado, e quando era falado era mais lá fora do que aqui no Brasil, né? Então, mas a gente sempre acompanhou bastante de perto esses mercados e enxergamos no sandbox da CVM uma grande oportunidade de emplacar um projeto com tokenização e tudo que tem direito. E aí, só para pegar um pouco desse gancho da 588 que você estava falando, uma das coisas que ela trouxe de novidade foi efetivamente você poder ter mercado secundário, né, desses ativos que antes não podia, né? Então, assim, que não foi na 58, foi na 88, na resolução que saiu ano passado. Desculpa, eu confundi os números, negócio. Em 88, você não podia fazer, então, assim, e aí você fala, pô, para que você vai implementar mercado, blockchain se você não pode ter mercado secundário, né? Aí fica aquela coisa que não faz muito sentido, até um pouco da discussão que a gente estava tendo um pouco. Mas, ok. Eu posso só complementar um pontinho aqui, desculpa de cortar, mas tem uma grande diferença do sandbox pro mercado de marketplace da 88, tá? O mercado de marketplace da 88, ele prevê que os investidores eles podem comprar e vender um dos outros com um sistema por trás, porém sem match engine, tá? Então não existe ali um sistema de casamento de ordens. É mais um painel de anúncio do que qualquer outra coisa, tá? É como se eu fosse... Eu tenho, vendo essa bicicleta aí atrás, eu tenho uma bicicleta aqui na minha casa, eu quero vender, eu anuncio lá e falo assim, ó, o preço é X. Se você, Gustavo, entender que essa bicicleta vale X, você vai lá e paga X, entendeu? Mas isso não quer dizer que o valor daquele ativo seja X, entendeu? Porque ele não estipula um valor de mercado, entendeu? Se tiver alguma estipulação de mercado, não venha a ser extremamente correto. Vamos dizer assim. Mesmo porque você pode ter gente ofertando a preços que não tem nada a ver com o mercado, né? E daí não sai negócio, mesmo. E aí como é que fica essa discussão? Concordo. Ok, aí vamos passar para o Sandbox CVM. Assim, de onde veio a decisão de aplicar para o Sandbox da CVM, Pedro? Ótimo. Então, como eu falei, queríamos muito, a gente enxergava desde 2017 que o crowdfunding ele precisava muito de um mercado secundário para poder fazer negociações posteriores, né, à emissão primária, porque são ativos que você tem que carregar a longo prazo. Então, não é todo mundo que tem um perfil que consegue investir hoje 5, 10 mil reais na startup e se manter com essa posição durante 5 anos, 4 anos, ou, sei lá, 3 anos e a empresa tem um evento possível evento de liquidez, né? Então, não é para qualquer um. E para o mercado, realmente, ele atingiu um nível de maturidade bem alto, a gente entendia que precisava de um mercado secundário para que abrisse portas para um público mais geral. Né? Hoje, ele ainda é muito restrito a um público mais profissional, que entende, que lê os documentos e que se debruça ali para entender o que a startup faz, quais são o fluxo de caixa dela, os KPIs e etc. Então, hoje tem esse público, mas é um público ainda assim limitado, porque não é todo mundo que faz isso. Tanto é que na ICMU, hoje, um dos principais trabalhos é a educação financeira dos investidores. Tem muito investidor que cai aqui, principalmente naquele boom de startups que teve no Brasil, falando assim, olha, eu investi, mas, putz, eu não sabia que tinha que ficar 5 anos aguardando. A gente fala assim, olha, então, talvez não seja o seu perfil de investimento. E o sandbox, né, o mercado secundário, já viria para ajudar nesse sentido já, sabe? Ajudar essas pessoas que têm alguma, que a gente chama de dor de barriga no meio do caminho, poder ter alguma liquidez. Enfim, então a gente enxergou, né, no sandbox a possibilidade de fazer um mercado secundário para um mercado que vinha crescendo 2, 3 vezes ao ano, né, que é o mercado de crowdfunding aqui no Brasil. A gente enxergava que o próximo passo seria realmente esse mercado secundário. Então a gente viu, pô, que não fazer na CVM com o sandbox e trazer um pouquinho de tecnologia de cripto que a gente tanto gosta e tanto acompanha aqui. No caso, é a tokenização dos ativos. Entendi. E aí, quando você vai aplicar para esse processo do sandbox, tem algumas regras, né, que estão funcionando no mercado tradicional, que você pede um waiver delas, né? Fala assim, até, ó, eu quero ir para o sandbox, porque eu acho que essas regras aqui não se aplicam ao que eu gosto de fazer, ou são impeditivas de fazer o que eu quero. Posso aplicar? Que regras vocês pediram lá, Pedro, para dar o waiver?
Olha, lembrar de cabeça todas é um pouquinho difícil, eu não lembro todas de cabeça. Mas realmente sim, existe, tá? E esse waiver, ele existe em dois momentos, né? Primeiro, eu brinco que a gente está num jogo aqui que são basicamente 3 tempos e a gente tem que ganhar os 3 tempos para poder ter o sucesso, né? Então, no primeiro tempo, foi mostrar para o regulador como a tecnologia, né, poderia atender os anseios dele referente à atividade que ele regula, né? No caso da blockchain e como seria todas as salvaguardas que ele precisa, tá? Nesse momento tivemos ali pegar a antiga 461 e nova 135, né? Bater ponto a ponto que querendo ou não, hoje a Star ela é um mercado de balcão organizado, mas a gente chama de um mercado de balcão organizado 2.0, né? Então, o que regula o mercado de balcão organizado era a 461 e a nova 135, né? E a CVM, ela sempre, o regulador, ele sempre se colocou à disposição de falar assim, olha, estamos no sandbox e sabemos a dimensão do sandbox. Então, itens que a gente vê que é over para o projeto, a gente pode pedir uma dispensa total ou parcial desses itens, tá? Então, sim, houve essa flexibilidade do regulador perante alguns itens ali da, da 135, da 461 no caso, e agora a nova 135. Tá bom. Como é que foi esse primeiro contato com o regulador em relação, se fosse, teve uma parte de aprendizado mútuo aí, no sentido de explicar para ele que aquilo, que tipo de tecnologia e que ela era importante, o que ela podia fazer. Como é que se viu a receptividade, o nível de conhecimento deles naquela época, e como é que você está vendo hoje? Ótimo. O regulador, ele sempre se colocou à disposição nossa aqui para aprender com a gente e para também nos dar alguns caminhos das pedras para onde seguir. Inicialmente, o sandbox vem para que o regulador veja como isso, como que a tecnologia vai se comportar em cima da atividade que ele regula, né? Então, o sandbox serve para isso, para aprender, né? Então, inicialmente a gente viu ali que nós compartilhamos um pouquinho mais de conhecimento, até o Tomás da N-Tokens, que é um dos parceiros aqui, sócio do projeto, que vai, é só CEO da N-Tokens, né? Ele participou do Lift, do Real Digital. Ele conhece muito do mercado de cripto, de tokenização. E a gente trocou muita figurinha com a CVM nesse ponto, né? Falou assim, olha, CVM, a blockchain funciona desse jeito, essas são as garantias que a gente tem na blockchain, é um livro público, aberto, que não tem ali nenhum tipo de alteração no seu caminho. Explicamos também qual era a blockchain que a gente ia seguir, que no caso é a Stellar, para eles. Hoje a gente enxerga que eles já estão num ponto de maturidade muito maior do que inicialmente, até porque eles têm um plano lá interno de atualização, né, que é normal acontecer. E hoje a gente vê eles bem mais maduros nisso e eles querem conversar bastante com a gente assim, sobre o dia a dia do negócio, sabe? Como funciona o livro, como que é registrada a transação, e mais no micro do que no macro, sabe? Entendi. Não, e acho que esse é um dos grandes motivadores dos sandbox de qualquer regulador, né? Essa troca de figurinha, né? Então, assim, você tem a tecnologia, você vê o modelo de negócio que você quer implementar, etc., que não se adequa exatamente nas regras que estão. Então, assim, pô, regulador, vamos conversar, deixa eu te explicar, né, que o que eu estou fazendo é uma coisa legal, né, que vai ser bom para a sociedade, etc. E o regulador, entendendo isso, acaba ajustando a regrinha para que o teu modelo fique factível. E aí abre espaço para muita gente fazer, né? Isso. Você tocou, Pedro, na parte de blockchain, né? Que vocês vão usar nesse projeto o blockchain da Stellar. Por que o blockchain da Stellar? Ótima pergunta. Quando a gente foi decidir qual blockchain seguir, lógico que, apesar de sermos bastante entusiastas do assunto, a gente queria uma terceira opinião. E aí, um dos outros sócios do projeto que a gente chamou para fazer parte do projeto é o Rodrigo Batista, CEO e cofundador do mercado Bitcoin.
Nada melhor ele do que... Tá com a Digitra agora, que ele até veio aqui, a gente fez um episódio que eu vou deixar até o vizinho aqui, assim, em algum lugar, não sei aonde. Pessoalmente, ele veio aqui para o Porto, eu falei, já que você veio para cá, vamos gravar. A gente gravou num lugar Legal, bem legal. legal. Então, ele é um sócio do projeto, com a Digitra. Ele, recentemente, no ano passado, assinou um contrato com a NASA para fazer a infraestrutura do mercado dele e a infraestrutura da Star também. Então, a gente colou nele, ele já era investidor da SMU, lá de trás, então a gente tinha uma certa proximidade do Rodrigo. Então, a gente trocou bastante figurinha e ele ficou muito empolgado com o projeto, comprou o projeto e falou, cara, eu quero participar, vamos fazer junto. Aí ele trouxe o Tomás para a conversa, que o Diego também já conhecia o Tomás. O Tomás também já comprou de cara o projeto, falou, vamos fazer, é animal. E aí o Tomás, como ele tinha um background muito grande de Stellar, e lá dentro da Intokens ele tem lá stablecoin do real também, né, que ele faz. Ele falou, cara, eu acho que a Stellar é uma rede muito boa para a gente fazer o que nós queremos e dar todas as garantias para a CVM, porque lá na Stellar o token é nativo, né? Não é um smart contract, é um token nativo, então não existe ali, entre aspas, brechas para poder existir algum bug no contrato ou coisa do tipo. Então isso nos trouxe uma segurança e uma garantia muito grande em escolher a Stellar. Fora que as transações são bizarramente baratas lá, é extremamente barato. É uma rede robusta, que para o projeto comporta super bem, né? A gente não vai ter nenhum tipo de problema nesse sentido. E tem alguns mecanismos também de segurança, que aí é um pouquinho mais técnico, né? Tem alguns mecanismos lá que a gente pode configurar carteiras para receber só um determinado token. Então, dentro do nosso pedido para a CVM, a Star ela vai ser responsável pela carteira dos investidores, né? Então, os investidores eles não vão ter ali a chave pública das carteiras deles, mas eles vão ver ali todo o fluxo da carteira dele, normal como qualquer outra carteira dentro de uma blockchain. Porém, a gente precisa ficar com as chaves, porque a CVM pede que, caso algum investidor perder a chave ou coisa do tipo, como que ele conseguiria recuperar. Então, a gente acabou adotando esse mecanismo. E a gente consegue falar assim, ó, tipo assim, ó, a moeda SMU, ela vai nascer na minha carteira, e a carteira do Gustavo ela vai poder receber apenas essa moeda. Se qualquer outra moeda tentar ser enviada para essa carteira do Gustavo, ela é bloqueada na rede. A rede não aceita, entendeu? Então a gente consegue fazer essa validação dentro das carteiras também. Fora que a gente também consegue, se eventualmente acontecer algum problema com a catástrofe, a gente consegue também queimar os tokens se precisar. Então é uma rede bem robusta e que tem um ferramental bem grande para nos auxiliar durante esse percurso. Entendi. Então, assim, toda a parte de blockchain, ela vai ficar como sendo uma infraestrutura para vocês, né? No nível de cliente, ele não vai ver, né? Assim, ele vai ver a camada mais abstrata, vamos colocar assim. Toda a camada de infraestrutura, até quem vai nos auxiliar nisso é a N-Tokens. Ela vai fazer toda a interface entre Stellar e Star para a gente. Então a N-Tokens está nos auxiliando nesse ponto. Tá? Não, porque você toca num ponto que eu sempre falo é o que vai dar aquele movimento de blockchain ou de cripto, ou de qualquer tecnologia espetacular, quando as pessoas nem souberem que está sendo usado. Eu entendo que você está indo um pouco nesse caminho, né? Porque você vai ter um UX lá que o cara vai ver, ou no celular, no planilha, vai ter UX, ele vai lá transacionar, fazer o que quiser, etc. Mas por baixo vai ter blockchain em tudo, ele não vai nem saber o que você está usando. Essa é um pouco da ideia, né? É isso. Você explicou perfeitamente, é isso aí. Tá bom. Essa ideia da CVM pedir para vocês colocarem a chave, controlarem a chave pública e privada e não darem clientes, tem alguma coisa a ver também com o Know Your Customer, com você ter um ambiente controlado e fechado de negociação, Pedro? Também, isso é um dos requisitos também, tá? A gente fala aqui que apesar de o regulador ser flexível em alguns itens ali da 461, a régua dele ainda é bem alta, tá? Então a gente tem que ali seguir políticas de PLDFT tão quanto perto basicamente de um banco Itaú, Bradesco, coisa do tipo, tá? A gente tem que, cara, é um trabalho bem extenso assim de customer que a gente tem que fazer aqui. E um dos motivos também é para manter essa chave conosco. Tá bom.
vou dar agora uns 10 passos para trás. Pedro, a gente acabou falando muito da Estado, do que vocês estão fazendo, etc. De como eu entrei muito no detalhe, sem explicar o que é o business da Star, né? Então, assim, explica para a gente o que é a Star. Legal. A Star é um mercado de balcão organizado, como eu já falei. Tá? O que é um mercado de balcão organizado? É basicamente um ambiente onde os investidores vão poder tradear suas cotas ou suas ações, né? No caso aqui da Star, das startups que ou passaram pela ICMU ou passaram por uma oferta pública de 588 ou de 88. Tá? Ela consiste basicamente nisso, em dar esse mecanismo de liquidez para os investidores que querem movimentar suas posições, né, nessas startups, aumentar ou diminuir, enfim, é basicamente isso. Tá? O que ela traz ali de tecnologia embarcada, como a gente já falou aqui? Blockchain, então todas as transações vão ser registradas numa rede de blockchain, no caso da Stellar, diferentemente do que acontece numa bolsa, onde a gente tem a central depositária e coisas do tipo, a gente não substitui, mas substitui, né, num ponto de vista, esse papel pela blockchain. Então a blockchain faz todo esse papel para a gente, central depositária, livro de registros e coisa do tipo. Tá? Quem que vai fazer ali o casamento de ordens para a gente, né? Que vai fazer ali, vai pegar a ordem do Gustavo e vai casar com a minha ordem, né? A ordem que a gente fala eu estou colocando uma ação para vender ou para comprar e o Gustavo também, colocando uma ação para vender e para comprar, e aí no preço médio ali ao casamento dessas ordens. Hoje a gente utilizamos, né, a infraestrutura da Nasdaq, que a gente utiliza junto com a Digitra. A Digitra tem um contrato assinado com eles. Basicamente o projeto consiste, tecnologicamente falando, nisso. Tá bom. Eu até gravei semana passada com a Nasdaq, que é impressionante que a Nasdaq está migrando para virar infraestrutura de ativos digitais, né? Assim, estão fazendo um trabalho bem legal em relação a isso. Eles já são muito presentes aí no mercado tradicional, né? Acho que várias bolsas do mundo já usam. É bem legal o case deles de migração de uma empresa gigante que está vindo. Mas pegando um pouquinho a Star, aí, Pedro, é um embrião de uma Bovespa, né, do que seria uma B3 aí lá no começo, né, que vocês estão colocando, ou seja, diz que você vai ter algumas, de certa forma, algumas ações, né, vamos dizer assim, de empresas pequenas que vão ser negociadas no mercado secundário. Como é que vocês vão fazer a ideia de o que vocês vão listar? Né? Como é que vão chegar esses tokens ou essas ações para vocês? Ótima pergunta. Na SMU, o modelo que a gente colocou para a CVM e que foi acordado entre nós é que todas as ofertas que forem ser listadas, os emissores, né, que forem ser listados aqui na Star, eles precisam ter feito uma oferta pública na 588 ou na 88. O que é uma oferta pública? Para quem é do mercado, é como se fosse um booking building, tá? Dando um exemplo assim mais abstrato. Tá? Não, onde vão ter as emissões primárias daquelas cotas daquelas startups. E aí entra todo no mérito de avaliação no caso da ICMU, porque há uma divisão bem clara aqui, que a ICMU ela vai ser a responsável por tokenizar os emissores, tá? E a Star ela vai ser o mercado. Então, a ICMU tem um crivo para se passar na ICMU para que a oferta seja listada na Star. Então, você vai ter originação sendo feita na SMU e depois daí do mercado secundário sendo feito na Star. Isso, mas a ideia é que não seja só ofertas da ICMU, tá? Inicialmente, o nosso projeto ele foi concedido com 10 ofertas para ser listadas durante o período de um ano, podendo ser estendido por 2. E dessas 10, a gente quer que 4 sejam de outras plataformas, entendeu? Tipo, por exemplo, a Begin tem a Before, que é o mercado secundário deles via Sandbox. A gente poderia tranquilamente pegar uma oferta da Begin também e listar aqui, por exemplo. Tá? Isso. Entendi. E como que funciona, né? E como que funciona a tokenização? Você pode cortar. Hoje, na ICMU, existe um veículo de investimento, que é o sindicato de investimento, né? Onde a ICMU é líder de todas as rodadas, e os investidores entram nesse sindicato junto com a ICMU e ela sendo líder. Então a ICMU ela tem uma responsabilidade como plataforma e como líder também dessas rodadas.
O que vai ser tokenizado? São as cotas desse sindicato, desse veículo. Elas vão ser tokenizadas e listadas dentro da Star. Tá? Só pra... E a cota desse veículo, é só me interessa, a cota esse veículo vai ser um veículo que vai investir 100% naquela startup para... No mercado primário, sim. No mercado primário, sim. Isso. Tá bom. E aí, então, basicamente, o que você fez foi uma forma, de certa forma, jurídica, em vez de tokenizar direto uma ação, você tokenizou o veículo que compra 100% daquela ação. Isso aí. Entendi. Interessante o modelo, porque daí você sai da tokenização de ação, tokeniza um fundo que é muito mais fácil, do ponto de vista jurídico. Juridicamente falando, é mais simples. Né? Entendi. E aí você coloca ações os tokens desse fundo, que são donos de 100% das ações, para negociar no secundário. Isso. Tá bom. É isso aí. Olhando do ponto de vista assim, de quais objetivos você tem com a Star, né, Pedro? Sempre que a gente fala de tokenização ou de mercado secundário, volta naquele ponto que eu comentei. É sempre facilidade, né, de ser muito mais fácil, ser 24/7 e ser muito mais divisível. Acho que essas talvez sejam, pelo menos que eu me lembro, as três principais, menos intermediários também, que acaba ficando mais barato. Vamos pegar cada um desses aqui. Me fala um pouquinho, quais são os objetivos que você quer alcançar com esse projeto junto com a Sandbox na Star? Inicialmente, o nosso principal objetivo aqui, de início, é trazer uma liquidez para o mercado de investimento colaborativo, como eu já te falei. Tá? Porém, nesse último ano, a gente já enxergou outras possibilidades são bem possíveis de ser alcançadas. Tá? Por exemplo, existem fundos que são também extremamente líquidos. A gente poderia também auxiliar esses fundos a poderem ter liquidez aqui na Star, não necessariamente só ofertas públicas de 588. Tá? No médio, longo prazo, o que a gente enxerga para a Star é ela ser uma bolsa de tecnologia, como a Nasdaq foi lá no passado, ou ainda né, lá atrás, que é uma bolsa ali onde ela é um termômetro para todos os outros gigantes que existem, né, no mundo inteiro. Então a gente pensa, por que não ser também uma bolsa de tecnologia que seja um termômetro aí para uma B3, por exemplo. A gente enxerga dessa forma e não também só se limitar ao Brasil. A América Latina também para a gente é algo que almejamos e que vamos atrás. Entendi. Legal. Quando a gente está falando de tokenização de blockchain, uma das coisas que até você comentou um pouco é que ela acaba substituindo alguns intermediários que a gente tem nesse caminho. Né? O mercado financeiro é feito de um monte de intermediários ali, seja para controle, seja para auditoria, seja para qualquer coisa, né? Custódia, qualquer coisa. Como é que você vê essa tecnologia ou essa a solução que vocês estão vindo por esse aspecto? Assim, dá para eliminar todos os intermediários? Ou tem alguns que ainda são necessários, mesmo com o uso da tecnologia, Pedro? Olha, tecnologicamente falando, sim. Agora, em questão de atividade, não. A atividade, a regulamentação não tem como substituir. Ela é aplicada à risca ali. Então, o que esses papéis eles fazem ali perante o regulador, com a blockchain também a gente vai ter que fazer do mesmo jeito. A gente tem que dar as mesmas garantias. Agora, tecnologicamente falando, no trabalho processual do dia a dia ali, do micro, sim, a gente conseguiria substituir. Entendi. Outro ponto, a parte de divisibilidade, né, que é isso. Como é que vocês veem essa parte dos tokens? Porque, assim, você vai pegar mesmo a própria B3, o mercado financeiro tradicional, ainda são tickets relativamente, você não pode chegar a investir R$1 numa ação. Né? Não dá, não é possível. Como é que vocês estão associando isso em termos de tickets de mercado secundário? Porque, em tese, com blockchain, você poderia fazer até centavos, né? Se a pessoa quisesse investir 10 centavos de real, a tecnologia permitiria. Como é que vocês estão vendo isso? Ótima pergunta. Como eu falei, a transação, como que ela vai funcionar? Elas são 3 passos, basicamente. Então, o investidor ele deposita o dinheiro na carteira dele dentro da Star, depois ele escolhe qual é a ação que ele vai comprar. Uma vez que ele compra essa ação ou vende essa ação, isso é registrado na blockchain. Então, a transação, a compensação financeira disso não acontece na blockchain, por exemplo. Por quê? O investidor precisa depositar um valor real
naquela carteira dele da Star. Tá? E isso fica também num parceiro nosso de pagamento segregado da Star, certo? Então, a compensação não acontece dentro da blockchain. O que acontece na blockchain são uma troca de tokens, uma troca de moedas ali, né? Nossa. Então, se eu, Pedro, estou vendendo um token para o Gustavo, o meu token sai do meu endereço de token, né, o meu endereço da blockchain, e vai para o seu da blockchain. Isso é registrado no livro e depois, posteriormente, também isso é acompanhado, sua posição é acompanhada dentro da ICMU, porque a ICMU também tem a posição dos investidores lá. E lá tem o contrato também assinado pelo primeiro investidor, e depois vai ter para o segundo, e etc. Então, mas vamos supor que jogar um pouquinho para frente, já está funcionando a tua lá, você tem lá um token, e eu, Gustavo, quero vender R$1 daquele token, coisa. Alguém vai colocar R$1 na conta e vai comprar isso daí. Você vai conseguir, a tua ideia é deixar isso divisível nesse nível ou não? Você vai limitar ali a 50, 100 mil, né? Sei lá. Tá. Existe a possibilidade, hoje, na ICMU, o token mínimo que a gente fala, ou a entrada mínima, é de R$3.000. Porém, você está comprando ali com R$3.000 3 ações, que são de R$1.000. A ideia é que dentro da Star, essas ações, existe um split dessas ações. Então, se elas são 3, a gente converte para 3.000, para diminuir esse valor unitário dela, para que a adesão seja mais simplificada para todos os investidores. Tá? Mas a ideia é ter um lote mínimo, algo em torno de 10 a 20 reais. Tá bom. Já é também. Eu joguei no exagero aqui, porque R$1 também, hoje nem café, né, você compra. Sim. Mas só para ter uma ideia, porque a tecnologia permite isso, mas ao mesmo tempo não faz sentido do ponto de vista de processamento e tudo, que você fique lá tendo um monte de coisas de R$1, né? Entendi. Faz sentido. Você falou um pouquinho aí também de internacionalização, né? E aí a gente entra num tema que é um tema que eu estudo bem, gosto, que é a parte de stablecoins, né, Pedro? Então, assim, você vai tokenizar esses ativos, eles vão estar dentro da blockchain, a liquidação, você vai ter algum tipo de stablecoin para a liquidação deles? Inicialmente não, tá? Inicialmente no que nós conversamos com a CVM, não. Mas nada nos impede, por exemplo, se chegar no final do projeto e a CVM realmente constituir alguma regulamentação ou nos enquadrar em alguma outra que já existe, nada impede de adicionar isso ao projeto, tá? Mas inicialmente não tem nada previsto para stablecoin no projeto, tá bom? Tá bom. Uma outra coisa que eu tenho uma dúvida, de onde surgiu o nome Star? Então, quem montou esse nome foi o Fernando, a gente chama ele de FH aqui na ICMU. Ele entrou com um sócio lá atrás da ICMU, aí saiu, depois agora voltou. Ele é crânio assim na parte de comunicação e marketing. E aí, o que a gente estava muito conversando assim, cara, o que remete ao mercado secundário? Porque a gente nem tinha nome na época, a gente falava mercado secundário de startups, que era o que a CVM tinha aprovado para a gente usar, né? E aí a gente falou, pô, é posição, então você está numa posição ou você não está numa posição. Tanto é que na apresentação que nós fizemos lá no Planetário, no ano passado, na nossa trilha, né, teve uma narração de fundo e foi falado isso. Então, o que se remete a estar? A estar é você estar aqui, estar ali, acolá, né, em questão de posições. Né? Então, você pode estar aqui hoje e amanhã você não pode estar aqui hoje. Então, é isso que se remete ao nome estar. Essa ideia de mudança, de troca de mercado secundário, faz todo sentido. Boa. Eu dei uma olhada no site lá também, Pedro, eu vi que vocês têm já tipo um simulador, né? Que você pode entrar lá, testar, etc., com dinheiro fictício lá para testar. Conta um pouquinho dessa estratégia, por que vocês já estão com isso e quando que vai entrar alguma operação aí já certa mesmo? Ótima pergunta. Como eu falei, né, estamos num jogo, né? E hoje a gente está no segundo tempo desse jogo. Para quem acompanhou a Copa do Mundo aí no ano passado, os acréscimos lá de 8, 9 minutos, a gente já está nos segundos finais desses acréscimos. Porque o primeiro jogo foi realmente fazemos parte ter o ok da CVM para fazer parte do sandbox, e agora segundo passo, né, segundo tempo, é mostrar na CVM como fazer todo esse projeto no micro. Então tem políticas, políticas manuais,
de tudo que você pensa para o projeto. Hoje a gente tem, basicamente, acho que são 29 documentos elaborados, que estão nessa ida e vinda com a CVM em questão de finalização. E por que a gente lançou essa versão que a gente chama aqui internamente de demo, né? A gente entende que é um mercado que inicialmente vai chamar bastante atenção, então a gente falou, por que não chamar, né, engajar nossa base de investidores que muitas vezes investem nas startups porque elas gostam da startup, porque elas se identificam com a startup. E tem muitos deles que falam assim, cara, o que tiver para testar e me manda que eu gosto de testar. Então a gente se identifica muito com esse perfil de investidor também, que gosta de ter o skin the game ali, né, quem a gente fala aqui. E a gente liberou essa versão demo para que eles pudessem ir para lá, testar e já ir brincando ou se habituando a esse novo ambiente de negociação que vai ser a Star. Então, quem quiser poder entrar lá hoje e se habituar ao que vai ser a Star, pode entrar lá no Star.finance e começar a brincar. Como o Gustavo já mencionou, é um dinheiro ali fictício, as ações são fictícias, mas toda a experiência ali é como vai ser a Star no final. Lógico que tem muitas features que não estão ali ainda, a gente desenvolve e vai colocando aos poucos. Por exemplo, depósito ou coisa do tipo, não existe ele ainda, mas a nossa ideia é que no começo de fevereiro ou até o final de fevereiro a gente tenha a primeira ação, ou melhor, o primeiro emissor listado realmente na Star, que no caso vai ser a última rodada da ICMU. Entendi. E aí depois, eu acho que aí você vem com um cronograma de, sei lá, um por mês, uma aquela coisa que você tem um ano, né? O Sandbox até o final desse ano, é isso, Pedro? Então, ele inicialmente era de um ano, tá? Mas como eu venho do mercado de TI, né? Tudo que você tenta estipular de prazo no mercado de TI é meio quase que sempre não bate o prazo ali porque tem inúmeras variáveis no meio. E o nosso projeto não é diferente. Então, tiveram várias variáveis ali que acabou atrasando de um lado, de outro, enfim. O que nós temos de conversa com o regulador é que se não tiver nada muito fora da curva, extraordinário, o projeto vai ser de 2 anos. Tá bom. Então, e aí você teria esses 10, e aí ele finalizaria final de 2024, é isso? Isso. Acho que agosto ou setembro de 2024, se não me engano. Tá bom. Teria mais um ano e meio aí nessa ideia Isso. de colocar essas até 10 startups até 10, aí que você está com meta. Tá bom. Tá bom, Pedro. Acho que, sei lá, cumpriu tudo que eu tinha de dúvida aqui. Acho que obrigado, cara. Acho que foi bem legal. Acho que vocês estão com um projeto bem interessante. Eu queria agora que você deixasse aí uma mensagem final, né, e também onde o pessoal que quer entrar em contato com você ou com a Star entra em contato. Legal. Cara, muito obrigado pelo espaço, Gustavo. A gente já acompanha o seu trabalho há um tempo aí. Acho que já participaram aqui o Diego e o Rodrigo, que são meus sócios. Acho que de sócios aqui do grupo da SMU só estava faltando eu mesmo. Muito obrigado pelo espaço para contar um pouco para os seus ouvintes, para quem acompanha você, do que é Star, o que a gente está querendo fazer aqui, né, dentro dela, o quanto ela vai ser importante para o mercado de capitais aqui no Brasil, né, trazendo inovação com tokenização. Hoje nós e os aprovados dentro do Sandbox somos os únicos que podem tokenizar ações aqui no Brasil, então isso é bem importante. E compartilhar isso também é bem importante, né? Então, muito obrigado pelo espaço. Para quem quiser acompanhar a Star, só procurar a gente no LinkedIn ou no Instagram, tá? Star.finance. Lá a gente sempre posta notícias, novidades que surgem aí do projeto. Então, se vocês quiserem acompanhar mais do projeto, é só entrar lá. E entra no nosso site também, star.finance. E brinca lá um pouquinho, entra lá no simulador, se ambienta com o projeto, e a ideia é que em fevereiro saia uma versão aí já, não uma versão final, mas a listagem do primeiro emissor. Tá ótimo. Pô, Pedro, obrigadão, boa sorte. Estou aqui ansioso por ver esse caso real aí acontecendo daqui poucas semanas, né? Então, sim. Vou acompanhar e vamos ver. Boa sorte aí, tomara que dê muito certo. Acho que vocês estão fazendo um negócio que vai ser
bem legal aí para o futuro até de tokenização de mercado financeiro brasileiro de modo geral, né? Acho que a gente Sim. que está nesse mercado vê que você tem aí uma perspectiva de uma tecnologia que pode ajudar bastante aí em muitos aspectos, né? Então acho que isso é Com certeza. bem legal, tá bom? Parabéns e obrigado. Obrigado, Gustavo. Até mais. Tchau, tchau. Para você que nos viu, muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like aqui, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta de assunto, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau.